velha no quarto. Eis aparições aqui no quarto, hein? Vá pra lá, vá pra lá, vai pra lá. Olá, Ana, olá, assombrados. Porque assim, uma coisa, você tá andando de dia na sua casa, ó, vi algo no quintal, ó, vi algo passando pela cozinha. Agora, você tá dormindo no seu quarto, de madrugada, tudo quieto, tudo escuro, e o negócio me aparece ali, no quarto, no pé da cama, do lado da cama, aí o negócio, não, vai. Bom, vamos lá, velha no quarto. Olá, Ana, olá, assombrados. Esse relato não tem nomes, espero que gostem. Um forte abraço para você, para o Matheus, para os bebês e para todos que fazem parte do canal. Obrigada. Eu gostaria de contar uma. O gato? É miau. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu com meu pai há mais de 20 anos. Ele e minha mãe eram muito jovens, tinham se casado há pouco tempo e moravam em um sítio no interior de Alagoas. Ele conta que, num certo dia, a minha mãe teve que passar um fim de semana na casa da minha avó, em um povoado que ficava a alguns quilômetros do sítio. Ela precisava ir a uma consulta no posto de saúde da comunidade, por isso teria que ficar na casa da minha avó, pois o sítio ficava muito longe da cidade. Porém, o meu pai não pôde ir, pois teria que trabalhar na roça naquele final de semana. Depois do trabalho, ele tomou um banho e foi jantar na casa da madrinha dele, que também morava no sítio. Terminado o jantar, ele conversou um pouco com as pessoas que estavam ali e depois foi para casa. Chegando em casa, como ele estava cansado e não tinha televisão em casa naquela época, ele foi dormir cedo. Era por volta das 7 horas da noite. Passados alguns minutos que ele tinha deitado, ainda estava acordado, começou a ouvir uns passos vindos da sala. Então olhou, a porta estava entreaberta e viu uma velha muito alta e gorda usando um vestido florido e cabelos muito longos. Ela estava entrando no quarto. Nesse momento ele sentiu um arrepio no corpo inteiro e se cobriu de novo. Depois de 1 minuto com a cabeça coberta, tomou coragem para olhar de novo. Quando tirou o cobertor, pois a véia estava parada na beira da cama, tô falando, na beira da cama, olhando fixamente para ele. Então ele não pensou duas vezes, levantou rapidamente, passou pela véia. Ela estava aqui, se levanta, aí dá licença, sai pro pé da cama, pro outro lado da cama, não sei. Levantou rapidamente e voltou para casa da madrinha dele. Ele conta que teve tanto medo e tudo aconteceu tão rápido que ele saiu do jeito que estava, com roupa de dormir, descalço, deixando até a porta aberta. Chegando na casa da madrinha, ele contou tudo a ela. E ela disse que a bisavó dele, que havia morado naquela casa há muito tempo, tinha a mesma aparência do espírito que ele relatou. E um detalhe: quando ele chegou perto da casa da madrinha, ele ficou perto da garagem, com vergonha de entrar, pois estava usando só uma bermuda, descalço e com o cobertor na mão. Até que alguém viu ele e o chamou para entrar. Então ele contou o que havia acontecido. Gente do céu, não o julgo. Porque eu não sei nem se eu teria saído da cama. Porque assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho. Não, se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você tá ali assustado, o negócio tá ali do teu lado. Você fala, se eu ficar deitado aqui, o negócio tá aqui. Pra eu sair correndo, eu tenho que passar pelo negócio, mas pelo menos eu saio. E aí você tem que decidir, né? E ele saiu correndo. Eu acho que eu também ia sair. Não vai, não vai, não vai, fica aqui, o medo começa a vir, perna pra quem tem. Não é? Ai, ai. Então será que era a bisavó dele? Coitada, às vezes não ia fazer nada demais, né? Ele não conhecia ela, mas às vezes ela só tava querendo ver ele, dar um recado, fazer alguma coisa, mas é que a gente assusta, né? Porque comum, ver espírito, assim. Então, os familiares podem vir através de sonhos falar conosco, não na beira da cama, de madrugada, quando a gente fica um pouco assustado. Espero que compreendam. Ai, ai. Meu pai sabia que ia morrer. Vamos ver. Olá, assombrados, Ana e Matheus. Sigo aqui com mais um relato da vó Dalva. Todos os nomes estão trocados.
Agora, que palavras da avó Dalva, tá? É a avó da moça que nos conta este relato. Hoje eu acordei triste. Meus pensamentos voltaram na melhor época da minha vida, a minha infância e juventude, que tive o privilégio de conviver com um homem sábio, carinhoso e de um enorme coração, o meu pai. Como já estou bem velha, continuei com o hábito de escrever as minhas memórias. Sim, sempre escrevia os acontecimentos, os casos, as assombrações, entre outras coisas. E hoje resolvi falar do meu velho e querido pai. Nós fomos criados para sermos pessoas de caráter e de bom coração. Me lembro do meu pai nos defendendo, às vezes nos corrigindo, as cavalgadas que eu e ele dávamos pela roça. Enfim, meu pai nos deixou aos 52 anos. Muito novo, né? E era um homem feliz. Amava os seus filhos e até mesmo brigava por nós, porque tínhamos uma mãe muito severa. Eu acredito que papai aguentou aquele casamento apenas por nós. Não estou aqui para denegrir a imagem da minha mãe, não, tá? Ainda vou contar a história dela. Mas os dias com ela eram difíceis. Nós apanhávamos por tudo. Eu me lembro que em uma certa vez eu deixei a panela de arroz queimar. Minha mãe, como sempre, já vinha aplicar o corretivo. E naquele bendito dia o nosso pai estava em casa. Estava acabando de consertar a nossa cerca, quando a briga começou entre eu e minha mãe, tudo por causa de um arroz queimado, né? Ela batia e gritava: "Você é uma inútil mesmo! Nem para cuidar de uma panela você presta!" E aí eu senti a primeira varada nos meus ombros. Quando ela ia dar a segunda varada, além de me xingar muito, né? Estava me xingando muito. Aí o meu pai entrou na frente. A varada pegou em cheio em suas costas. Sim, o meu pai apanhou no meu lugar. E foi aquela confusão. Me lembro que ele, de tanta raiva, quebrou aquela maldita vara em pedaços. E aqui começa a briga dos dois. Minha mãe falava: "Você tá me enfrentando? Por isso que a tua filha não presta pra nada." E o meu pai falava: "Mulher de Deus, eu já te avisei. Se eu te pegar batendo neles mais uma vez, eu te boto daqui pra fora." E minha mãe falava: "Ora essa, depois de velho ficou doido?" E meu pai retrucava: "Olha, se pancada educasse filho, eu acho que você não era assim, o bicho ruim." Bom, acabou tudo como sempre. Minha mãe reclamando e o meu pai na varanda fumando seu cigarrinho de palha. Dava para ver os seus olhos cheios de lágrimas. Dava até dó. Seu José não era homem de chorar, não. Mas a partir daquele dia eu comecei a ver o meu pai cada vez mais triste. Nós já tínhamos muitas tristezas em nossas costas, né? E sempre o meu pai, apesar das lutas, estava sempre de pé. Em uma certa manhã, o meu pai me chamou para andarmos um pouco e me perguntou: "Filho, você gosta mesmo do Geraldo?" E eu respondi: "Sim, pai, ele é bom para mim." E meu pai disse: "Um bom homem, para ser um bom marido, tem que tratar primeiro a sua mãe como uma santa. Se não for desse jeito, nunca ele vai respeitar você." Pega aí o conselho, o conselho dos mais antigos. Então nós continuamos a andar. Um detalhe, eu já estava noiva do Geraldo. Casamento meio arranjado, mas ele era lindo e nós nos apaixonamos. Voltando aqui ao meu pai, ele começou a se preocupar muito com tudo. Começou a falar com os meus irmãos homens sobre a vida, passava horas ensinando os mais novos como lidar com a terra. Eu só sei que foi um ano inteiro assim. Até que ele começou a se queixar de muita dor no peito, emagreceu horrores e nada para ele estava bom. E nós insistíamos em levá-lo ao médico. Nós insistíamos em levar ele ao médico, mas quem disse? Meu pai falava que ia ver médico, que ver médico ia trazer doença.
E foi então passando o tempo com essa teimosia. Meus irmãos já cuidavam de tudo. Faltava 6 meses para eu me casar. E notei que o meu pai queria correr com tudo. Então eu pensei, meu pai tá esquisito. Ele não é assim. Ele tratou de terminar algumas coisas no sítio e passou a ficar cada vez mais calado. Um outro fato é que os meus pais já não dormiam mais juntos há mais ou menos uns 2 anos. E dormia junto. Ele dormia junto com os meninos no quarto deles. Ele e minha mãe só falavam o necessário e ponto. Quando então faltavam uns 3 meses para o meu casório, a saúde do meu pai piorou. As dores aumentaram e não teve jeito. Levamos ele à força para o hospital. Chegamos lá, o atendimento era de quinta. Se chegar... Chegamos lá e o atendimento era de quinta categoria, será isso? Se chegasse um fazendeiro, um coronel ou algum homem rico, o hospital carregava até no colo. Estava eu e Geraldo e Darcy, minha irmã. Nós chegamos às 6 da manhã. Meu pai só foi atendido às 5 da tarde. Que ódio! Mas pensem, tudo naquela época era bem diferente. Não adiantava brigar. Aí que eles deixavam a gente mofando naqueles bancos duros mesmo. Esse hospital pertencia a uma igreja católica. As enfermeiras eram freiras. Hospital do capeta, na verdade, né? Chamava Hospital da Misericórdia, que do nome não tinha nada. Quero deixar claro que eu não tô atacando religião nenhuma, certo? Eu respeito todas mesmo, mas aquele maldito hospital era do cão. Então meu pai foi atendido, me lembro até da cara do porqueira do médico. Só examinou meu pai e disse: "O senhor tá com estafa devido ao trabalho." E eu logo falei ao doutor: "Meu pai sente muitas dores no peito. Tem jeito de vocês fazerem algum exame?" E o tranqueira respondeu: "Tem jeito não. Ter jeito tem." Na verdade, ele respondeu assim: "Tem jeito tem. Vou encaminhar vocês para outra cidade." E um detalhe: essa outra cidade tinha uns 3 hospitais. E lá eles tinham mais recursos para fazer exames. Não é como hoje que conseguimos fazer um check-up. Era tudo muito mal feito. E muita gente morria por diagnóstico errado. Pois bem, meu pai me puxou pelo braço e me pediu para voltarmos para casa. Eu tentei convencê-lo, mas quem me dera. Voltamos para casa. Arrumei meu pai em sua cama, numa posição melhor para ele. Eu fui fazer uma canja que ele tanto gostava. Terminei, ele jantou e até repetiu. E eu perguntei ao pai: "E as dores?" E ele me disse: "Tá passando, filha, preocupa não." Eu estava sem sossego, sabe? Muito preocupada com meu velhinho. Minha mãe até que demonstrou um pouco de compaixão. Estava menos grossa e até ficou mais calma. Era um domingo, nos levantamos, cada um foi fazer suas tarefas e o dia foi passando. Até que à tardinha o meu pai nos pediu para colocar a rede na varanda. Ele queria deitar na rede e ficar balançando. Eu retruquei na hora. Mas meu pai disse... Eu retruquei na hora dizendo: "Mas pai, é melhor o senhor deitar na cama." E ele respondeu: "Faz o que eu tô te pedindo, Dalva." Eu e Manuel, meu outro irmão, arrumamos então a rede e meu pai logo deitou nela. Pediu seu cigarrinho e ali ficou. Olhando aquele fim de tarde, apreciando o cafezal, que era sua paixão, né? Agora eu não sei se eu vou conseguir escrever, mas a vida tem dessas coisas. Surpresas e tristezas, né? Já estava quase escurecendo quando fui buscar uma coberta para ele, que teimava não sair de lá. Essa foi uma das cenas mais tristes que eu já vivi. Ao chegar perto da rede, notei o meu pai parado. Suas mãos estavam fechadas, como se ele estivesse segurando algo. Meu Deus! Eu fui chegando perto e vi o meu velhinho todo gelado. Sim, a morte enfim veio buscá-lo. Eu sacudi o meu pai, comecei a gritar para ele voltar e de nada adiantava. Todos correram ao nosso redor, foi aquela choradeira.
Eu o abracei como se ele fosse uma criança e peguei em suas mãos que estavam fechadas. Dava para ver que tinha algo dentro de sua mão esquerda. Quando eu consegui abrir, porque o meu desespero era tanto, a dor que eu sentia doía na alma. Peguei em sua mão já gelada e lá estava um par de alianças. Sim, esse era o meu presente. Que quando fiquei noiva, ele me pediu para eu usar as alianças dos meus falecidos avós. Seu José com certeza sabia da sua hora e tinha certeza que a morte viria buscá-lo ali. Essas coisas a gente sente no coração. E quando chega a nossa hora, não tem jeito. Apenas deixamos nossas lembranças e muita saudade. As alianças, é claro que eu usei e me casei depois de 1 ano. Adiamos o casamento por conta do luto. Me casei com um homem maravilhoso e fui muito feliz. E para findar, deixo a vocês um conselho. Amem os seus pais, os seus filhos e a sua família, enquanto dá tempo. Porque dessa vida, a única certeza que temos é que um dia a morte tão fria e cruel vem nos buscar. Dedico esse relato ao homem mais puro de coração que eu já conheci, o meu pai. Agradeço mais uma vez ao espaço e que Deus os abençoe. Beijos, fulana. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar conosco as histórias da avó Dalva e seus conselhos, podemos dizer, não é? E você tem uma história parecida? Você acha que realmente as pessoas sentem, algumas pessoas pelo menos sentem que vão morrer, que estão perto da morte? Seria isso um privilégio de alguns ou uma maldição, você saber o momento que você vai? Eu conheço histórias bem próximas a mim, de pessoas que realmente fizeram coisas que depois você fala, nossa, parece que estava adivinhando que ia morrer, sabe? Mais ou menos como isso daqui. É bem interessante. Tá, vamos ver. Ó, diz que é uma continuação. Cuidado com as continuações, pessoal. Se essa continuação depende muito de um relato anterior, pode acontecer da gente não lembrar muito. Então, ela tem que ser uma continuação, mas que não dependa muito do relato anterior, porque senão perde o fio da meada, tá? Mas aqui, ó, história da colega de trabalho Maledite, tá? Então vamos ver, que é continuação. Vamos ver. Eu não lembro assim, mas quem sabe vocês aí lembram. Deixa eu ver, tá tudo certo aqui? Deixa eu só abaixar assim, que eu fico baixinha. Ah lá. Olá, Ana e canal Assombrado, todos assombrados. Semana passada, ou antes ainda, eu contei a história da colega de trabalho Maledite. Ele foi lido, então beleza. E vim aqui hoje terminar as coisas estranhas que aconteceram com os funcionários da empresa pelo ano que eu passei por lá. Pode ler tranquila que todos os nomes já foram trocados. Então, eu não lembro de nome, eu acabo não lembrando do relato, mas vamos lá. Bem, voltando para Fulanicite, Ana, uma coisa que eu não poderia deixar de dizer é que a fulana, embora disse que já foi trocado, a administradora Maledite, ela era excelente em tudo que ela fazia, e isso fazia com que ela mudasse de cargo constantemente. Tá, eu acho que ela, né? Ele já trocou os nomes, enfim. Não sei se ele repete aqui. Bom, acho que ele já trocou, né? Uma coisa que eu não poderia deixar de dizer é que a Geisiana, a administradora, acho que é isso, Maledite, ela era excelente em tudo que ela fazia. E isso fazia com que ela mudasse de cargo constantemente. Eu achava que era só por mérito mesmo, porém comecei a observar tudo de estranho e obscuridade que a acompanhava. No relato passado, eu disse sobre as comidinhas que ela... acho que eu tô lembrando. Sobre as comidinhas que ela trazia especialmente para mim.
E mencionei também a questão de uma blusa que ela me deu de presente, porém eu não contei a história por trás. A blusa em questão era de uma marca muito famosa. O estranho é que era uma peça extremamente cara. E um dia eu e ela fomos ao shopping e vi a blusa. Fiquei namorando essa blusa, mas não quis pagar o preço. Uma semana depois me chega a Maledite e disse: Olha, comprei esse presente para o meu marido e não serviu. Aí eu trouxe para você. Vai ficar ótimo, eu tenho certeza. Se eu não fosse uma pessoa que via a maldade dela, eu aceitaria de boa. Mas o curioso é que o tal presente estava intacto. O adesivo da loja estava perfeito. Não havia sido violado. A voz da minha intuição insistiu para que eu não aceitasse aquele presente. E eu parei para pensar, e numa fração de segundos, já que era uma blusa cara, já que não tinha servido no marido, era mais fácil ela ter trocado, não é? Mas ela, que não era gentil, tinha feito a gentileza de me dar? Logo ela, que era mão de vaca para tudo? Algo tinha de errado e eu não usei. Guardei do mesmo jeito que ela me deu, mas eu sempre que olhava para o embrulho, eu ficava com medo e uma voz me dizia: não use, descarte em água corrente. E assim eu fiz. Ana, toda vez que ela queria um cargo, misteriosamente a pessoa que ocupava tal função ou saía do emprego sem motivo, pois era uma empresa maravilhosa, ou a pessoa era demitida. Sempre depois de aceitar e não ver maldade nas comidinhas que ela trazia, ou aceitava os seus presentinhos. Para mim, o ápice da coisa foi quando um funcionário chamado Marcos, que era responsável da área de RH, função a qual a Geisiana Maledite sempre quis, ganhou dela de presente de aniversário uma máquina de depilação corporal. A Maledite ouviu ele comentar com um colega que a sua máquina estava prendendo o pelo pela raiz e que ele ia comprar uma nova para ele. Bem, ele aceitou o presente, eu acho, e disse que ia usar de muito bom grado. Eu não achei o presente estranho, mas achei a maneira como ela gargalhou alto e ficou o dia todo de sorrisinho de canto de boca e muito feliz. Para quem era chifrada pelo marido e a filha não a suportava, era muito estranho aquela felicidade toda, pois ela era muito infeliz na vida. No outro dia, o Márcio, aquele que ganhou a máquina de bom grado, veio conversar comigo. Disse que estava tendo a sensação de que estava sendo observado e que na hora que ele estava fazendo a depilação íntima, lá no bandido, se é que você me entende, disse que numa fração de segundos virou-se e olhou em direção ao espelho do seu banheiro e viu um vulto. E por um descuido ele cortou um pelo errado e que esse pelo havia encravado. Ana, na mesma hora eu senti um frio fora do comum, como se eu tivesse a sensação que aquilo não teria um bom final. Pois bem, o Márcio era diabético, então tudo nele virava uma inflamação fora do comum. E como esse pelo encravado estava sentindo. E como esse pelo encravado. E com esse pelo encravado, ele estava sentindo um desconforto ao se sentar. E estava saindo, e começou a sair uma secreção desse lugar, que não cheirava bem. Ele foi ao médico e o médico fez os exames e não achou nada. Passou algumas injeções de antibióticos fortes, mas nada melhorava. Ele passou a usar fralda geriátrica há menos de uma semana. Ele passou a usar fralda geriátrica em menos de uma semana, sem explicação. Os seus testículos apodreceram. E ele teve que fazer a retirada dos testículos, dos dois, pois havia infeccionado muito. Agora imagina para um homem casado isso acontecer. Acho eu que é frustrante e ele ficou muito depressivo. Ana, do nada, ele morreu. Isso mesmo, ele morreu.
Semanas depois, a Maledite ficou encarregada de todas as suas funções. O que me deixa mais triste é saber que uma esposa ficou sem marido e uma filha ficou sem pai. Ana, o que o ser humano é capaz de fazer para crescer na vida? Como pode? Medo de mortos? Eu não tenho. Eu tenho medo de gente como ela, que te abraça e te apunhala ao mesmo tempo. Cuidado com quem você divide o seu dia, os seus sonhos, pois essas pessoas podem querer roubá-lo de vocês, apenas para satisfazerem seu ego. Hoje eu agradeço por ela ter esquecido de entregar a minha solicitação de estágio fora do prazo. Deus me livre de viver perto de pessoas que só querem o mal dos próximos e esquece de que não precisa morrer para pagar, e esquece que não precisa morrer para pagar, não. Pois pois é tão filha do capiroto que a morte seria um presente. Se paga em vida, se paga em vida e pode custar caro. Ana, ela ficou tão maluca que hoje ela vaga pelas ruas de Fulanicite, sussurrando coisas sem sentido, descalça e maltrapilha, se alimentando do lixo. Eu, sinceramente, não sinto nada, nem pena. Eu acho que ela só tá pagando por tudo que fez para pessoas de bem. Obrigada pela oportunidade de ler de ler a continuação desse relato. Ana, manda um beijo para mim. Eu sou muito fã de vocês e sua voz ainda serve de acalento para eu dormir. Beijão. Ó, um beijão para você, então. Muito obrigada. Mais um fim para Maledite, que não é nada bom. Mas também, né, gente? Olha o que vai fazer. Será que ela fez trabalho para matar o cara? Meu, como pode? Também não entendo. Não entendo. Jesus Cristo tirou os meus brincos, é isso? Jesus Cristo tirou os meus brincos? Vamos ver. Olá, boa noite, Ana. Tudo bem contigo, com a família? Já faz muito tempo que eu assisto seus vídeos e os relatos que lê. E como gosto do seu trabalho e dos assuntos que aqui são lidos, resolvi escrever para você. Pois a minha vida é cheia de momentos os quais eu não sei explicar. Porque só a mim me acontece. É de Portugal também? Acho que eu abri uns aqui. É de Portugal. Eu abri uns estrangeiros aqui. Não sei explicar porque parece que só acontece comigo, é isso? Só eu vejo. E eu tenho mais 3 irmãos. Então vou relatar aqui um desses momentos. É um pouco grande, não é não, é curto. Vou deixar outros relatos para outras oportunidades, se assim desejar. Sim, pode ir enviando. Eu já sei que os nomes serão trocados, mas vou deixar meu nome verdadeiro aqui, que é Fulana. Eu moro em Portugal e tenho 50 anos. Há 2 anos aconteceu algo que me deixou pensando e muito no que eu vou relatar. Tem noites que, quando vou me deitar, apago a luz do quarto, tiro o crucifixo da parede que fica em cima da minha cama, pego ele e fico conversando com Jesus. E ali eu fico deitada, rezando, desabafando o que me vem na alma. E depois eu acabo por adormecer. E o crucifixo fica na cama, na almofada ao lado. Visto que durmo numa cama de casal e tenho várias almofadas. Pois bem, numa noite estava eu muito bem a dormir e, ao me voltar na cama, ou ao me virar na cama, acredito, acordei. Acordei com a cara assim no crucifixo. E acordei magoada? O que seria? E acordei magoada com os espinhos da coroa. Magoada teria algum outro significado no português de Portugal? Não sei. E acordei magoada com os espinhos da coroa. Não liguei e voltei a dormir. Mais tarde, voltei a acordar e tinha
e tinha um machucado na orelha. E novamente na coroa de espinhos. Peraí, eu acho que ela se machucou, é isso. Eu acordei de cara com o crucifixo. Acordei com a cara no crucifixo, é isso. E acho que me machuquei com os espinhos da coroa, do crucifixo, é isso? Da coroa de espinhos. Aí mais tarde voltei a acordar e tinha me aleijado na orelha, ou me machucado talvez na orelha e novamente na coroa de espinhos. Então pensei comigo, vou colocar o crucifixo de volta na parede e nunca mais vou dormir com ele aqui do lado para não me machucar. Ana, eu tenho 2 furos em cada orelha e para dormir eu só tiro os brincos do primeiro furo. Eu nunca tiro os outros brincos porque eles são umas bolinhas de ouro e não me machucam ao dormir, não incomoda. No outro dia, me levantei pela manhã, era umas 7h30 da manhã, e quando fui me olhar no espelho, reparei que me faltava uma bolinha da orelha, um desses brinquinhos secundários aí da orelha esquerda. E pensei que como eu tinha me machucado com o crucifixo, eu tô deduzindo machucado, porque aqui ela escreve como tinha me aleijado com o crucifixo, o brinco soltou e devia estar ali no meio das almofadas. E como eu estava com pressa, não fui verificar. E passou. Não passou, não. Eu não fui verificar e pensei que quando eu voltasse, logo eu iria ali averiguar onde se encontrava o meu brinco. Pois bem, mais tarde, quando cheguei em casa, já nem me lembrava mais do que tinha acontecido. E quando entrei no quarto, meu coração acelerou, pois eu olhei para a mesa de cabeceira e lá estavam os 2 brincos de ouro, muito juntinhos ali em cima. Ana, eu, quando fui para a rua, nem reparei que também faltava o brinco da orelha direita, pois estava com pressa para sair. Aí eu fico pensando, será que foi Jesus que tirou os meus brincos para eu não voltar a me machucar? Visto que eu pensei que nunca mais colocaria o crucifixo na minha cama? Eu amo muito Jesus Cristo. E sabe por quê, Ana? Porque eu já morri tantas vezes, eu quase morri tantas vezes e ainda estou aqui. Mas isso são outras histórias que poderei contar mais adiante. Ana, o que acha que aconteceu? Visto que nunca tiro esses brincos secundários aqui. Eu nunca tiro eles da orelha. E eles estão bem presos. Estão comigo já há vários anos. E uma observação. Eu sou do signo de Áries e sou muito explosiva. E se fosse eu que tivesse tirado os brincos, de certo que de madrugada eu tiraria os brincos e jogaria no chão, entendeu? Não colocaria certinho, arrumadinho na cabeceira, né? Eu ia jogar no chão. E de manhã, então, eu ia procurar os brincos. Tipo, vou colocar aqui mesmo e depois eu procuro. Ana, se lê a minha história... Ah, tá. Pois, o horário é diferente de Portugal. Ok, vê gravado. Tá gravado aqui, ó. Obrigada e muitos beijinhos para ti e para o restante da família. Obrigada mais uma vez e agradeço. Um beijo para você, muito obrigada. Interessante aqui o que ela disse, porque ela sempre pegava o crucifixo, conversava, fazia a oração dela ali, deixava na cama, tal. Depois que ela viu que se machucou, ela falou: quer saber? Nunca mais vou tirar o crucifixo dali e deixar aqui na cama. Então ela pensa, será que Jesus ou alguma coisa falou, não, é interessante que você converse e faça isso, continue tirando o crucifixo. Então, fique tranquila, você não vai se machucar. Vou tirar os seus brincos, eles estão aqui guardadinhos para você. É curioso pensar que justo nesse dia os 2 brincos saíram, coisa que anos tá com ela. Não saiu só um, saiu os 2. E os 2 estavam bonitamente colocados ali na mesinha de cabeceira, é isso? E aí, o que vocês acham? Jogo do compasso. Um espírito revelou o nome da ladra. Olha. Olá, Anne Assombrados, tudo bem? Aqui é a Beltrana, novamente.
porque o que não me falta é relato sobrenatural. Quando eu estava na oitava série, começou a febre do jogo do compasso. Eu já tinha passado lá na infância pela experiência com a mesa branca, um relato que eu já enviei, e sabia as consequências, né? Virei para as minhas colegas mais próximas, expliquei a situação e falei que não devemos mexer com isso sem conhecimento e sem supervisão de alguém realmente confiável. Os demais entraram na dança. Começaram a conversar com os espíritos durante a aula de educação física. Tudo bem, até que um dia o celular de uma das meninas que conversava lá com os espíritos foi roubado. Então, o que é mais sábio a se fazer? Um boletim de ocorrência? Chamar a polícia? Nenhuma dessas alternativas foram escolhidas, e sim a de perguntar para os espíritos. E o espírito deu um nome, que era de uma menina da nossa sala mesmo. Foram tirar satisfação com essa menina, e depois de muito questionamento, ela confessou que já tinha vendido o celular até. As meninas pegaram gosto até que os espíritos começaram a falar que estavam perto delas, que as acompanhavam, até em casa, e dava ainda descrições específicas demais sobre a vida de cada uma. Aí que elas começaram a ver que estavam mexendo com coisas que não deveriam. Pararam de fazer, mas elas diziam escutar alguém chamando o nome delas pela sala ou em outros lugares. Sentiam arrepios e por aí vai. Aí a observação. Por favor, gente, tudo que tenha contexto religioso ou para ter contato com o outro plano, você precisa ser auxiliado por pessoas com conhecimento. Jamais mexa com o que não conhece, porque para uns pode não acontecer nada, mas para outros que são médiums ou mais sensíveis e não sabem disso, eles acabam pagando muito caro. Por isso, é uma porta que, se você abrir, talvez você não consiga mais fechar. Beijos em pé. Um beijo para você, muito obrigada. Ela tá certa, realmente não é coisa que se brinque. Tem gente que faz, pode fazer sim, se tiver conhecimento, se tiver maturidade, né? Com algum propósito assim, mas molecada, pegar para brincar, muito cuidado, né? Vamos lá, próximo relato, que é dele mesmo. O dia que os duendes me defenderam de um obsessor. Olha lá. Esse relato aconteceu no meio dessa temporada de 3 meses, onde os duendes ficaram aqui em casa. Enfim, eu sou uma pessoa que tenho, por ganha-pão, trabalhos espirituais. Certo dia, uma amiga minha veio aqui conversar. Ela me explicou que uma mulher tinha feito um feitiço para separá-la do marido e ficar com ele, maledite. Então, como ela é minha amiga e eu detesto quando usam magia pro mal, resolvi me intrometer e ajudá-la. Dessa forma, cortei os trabalhos dessa mulher. Só que essa mesma mulher começou a me atacar com magia. Ela enviou espíritos obsessores para minha casa. Então eu pensei, poxa, já que os duendes estão morando aqui comigo, bem que eles poderiam proteger a casa e espantar esses espíritos. Pois bem, não pensei em outra coisa. Chamei os duendes e ofertei vários doces a eles. Expliquei a situação a eles. Como eles já moravam aqui em casa, era fácil o contato, né? Em resumo, essa mulher bruxa vivia enviando vários espíritos negativos para minha casa. E eu acordava de madrugada com esses espíritos batendo na janela do meu quarto. O engraçado é que eles não conseguiam entrar no meu quarto. Eu acredito que isso ocorria por conta da proteção dos duendes. Enfim, ofertei aos duendes e pedi para eles espantarem esses obsessores daqui de casa. Pedi também que, assim que eles fizessem isso, me dessem algum sinal. Na mesma noite, acordei de madrugada com as folhas das plantas que tenho aqui no meu quarto balançando. Olhei para as plantas e avistei os duendes. Eles me disseram que o trabalho estava feito. Foi o sinal que eu pedi a eles. Com isso, consegui proteger a casa dos espíritos obsessores por um tempo. Porém, essa bruxa, entre aspas,
não parava de me atacar com mais e mais forças. Mas eu me livrei dela depois, até porque quem é luz jamais sucumbe à escuridão. Seguindo a lista dos pedidos, o próximo é este. Será que foi um fotógrafo fantasma? Olá, Ana, sou fulana, pode me chamar de fulana, sou fã do canal desde a época do sobrenatural.org e do Vida de Nozes. Amo muito você e o Matheus, não perco um vídeo e tô sempre na live. Bom, vamos começar o relato. Ele não é tão assustador assim, é um relato pequeno. Estava eu em minha sala vendo TV quando a minha mãe me chama para ir a uma pousada. Lá eles tratam de dependentes químicos. Todos saíam de lá curados. Ana estava andando, caminhando bem devagar, vendo os animais, tem de tudo um pouco. Pássaros, papagaios, tartarugas, lagos. É um lugar de muita paz e onde nem celular pega. Quando nós fomos ver uma igrejinha que tinha lá, é tão perfeita, ficamos olhando cada detalhe da igreja, ficamos admirados com tanta beleza. Os bancos de lá, Ana, para você ter noção, foram feitos à mão pelas pessoas de lá. É incrível. Bom, quando nós estávamos voltando para ir embora, né, pois já estava na hora de fechar, era quase 5 da tarde, quando de repente chega um homem com uma câmera na mão, profissional, sabe? E andando bem lentamente. Quando ele passou por nós e perguntou se lá era uma igrejinha, e a minha mãe disse que sim. Ana, a gente estava apenas caminhando bem devagar e ele também. Nisso, quando nós viramos para trás, não tinha fotógrafo nenhum lá. Impossível isso, Ana. Ele estava andando bem devagar e fotografando tudo. Não tinha como ele desaparecer tão rápido. Nisso, eu e minha mãe demos uma risadinha, mas era de nervoso mesmo. Mas foi impressionante. Eu não sei, não foi, eu sei que não foi tão assustador assim, mas espero que tenha gostado. Um beijo para sua família linda. Um beijo para você, muito obrigada. Mas assim, não tinha para onde ele dar uma entradinha, andar para lá para cá, não tinha por onde sumir. Coisa, pode ser. E fotografando ainda as coisas, fantasma fotografando. Interessante. Visitei o umbral. É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? De antemão, te aviso que todos os nomes deste relato já estão trocados. Muito obrigada. Eu sou de Fortaleza e aqui quem conta o relato é um moço. E já vou logo me desculpando pelo relato longo, mas acho que esse vale a pena tomar um pouquinho do tempo de vocês. Ana, tem 2 casos de mediunidade muito fortes na minha família, o da minha mãe e o da minha avó. A minha mãe, recentemente, tem quase todas as noites visitado o umbral, quando dorme em missões de resgate. Apesar de ser católica, ela acredita cada vez mais em projeções astrais, pois todas as noites ela sai do corpo e é recebida por um grupo de freiras que a instruem em missões de resgate no Vale Devastado. Ela diz que sente muito medo, mas as freiras dizem estar ensinando para que ela aprenda a servir. As projeções da mamãe são um assunto que irei tratar em um outro relato. Neste, gostaria de falar das minhas. Eu tenho um histórico com receber mensagens em sonhos e enxergar o meu próprio corpo durante o sono. E o que vinha a saber ser projeções astrais. Te mandei uma vez um relato, Ana, de uma das primeiras projeções, quando fiquei preso em uma espécie de universo invertido. Parecia uma versão espiritual da minha própria casa, mas de todas as minhas projeções, essa foi a mais marcante. E eu estou escrevendo este relato ainda um pouco atordoado. Eu lembro que nessa projeção eu volitei, ou seja, voei até um vale.
Um vale devastado. Por onde eu andava, Ana, as pessoas sofriam. Ouvia choros e pessoas amarradas e correntes. Ouvia choros e pessoas amarradas a correntes pesadas, que mais pareciam suas próprias culpas e faltas. Estendendo a mão até mim, essas pessoas estavam. Entre elas pareciam andar espíritos de trevas, assustadores, com espíritos plasmados nas formas mais horríveis, horripilantes. Pareciam como carcereiros, quererem assustar aquelas pobres almas. Um deles tinha inclusive a caracterização de chifres, Ana. E eu me perguntei se o que aprendi serem demônios seriam aqueles espíritos cruéis e rebelados. Andei mais um pouco naquela planície escura e ela ia deixando de ter a aparência de uma cidade devastada por uma guerra para tornar-se somente um vale devastado. E então me aproximei do que parecia ser um coliseu, mas um coliseu em frangalhos. Lá eu ouvia gritos e choros, e uma parte dele queimava. Parecia guarnecido por espíritos hostis. Eu juro, Ana, isso me lembrou muito, não sei porquê, as descrições do Hades, do Tártaro, na mitologia grega. Eu fui uma criança apaixonada por mitologia grega e aprendia que algumas almas iam parar naquele lugar. Eu, naquele momento, era um misto de horror e fascínio. Eu era obcecado por mitologia greco-romana e a história de Atlântida, o que vinha descobrir ter uma relação com a minha vida passada. Mas esse é um assunto para outros relatos. Adentrei aquele coliseu e lá dentro o cenário era mais aterrorizante que o do vale ao redor. No centro do coliseu, pessoas eram atacadas e chicoteadas por espíritos ruins na arena. Nas arquibancadas, outros espíritos assistiam e pareciam inebriar-se de prazer com a cena. Riam e debochavam, e por trás das arquibancadas existiam portões. Os portões gradeados nada mais eram do que celas que guardavam espíritos aprisionados. Entrei em uma das celas e frente a frente havia duas mulheres amarradas, ambas com uma máscara de ferro que lembrava uma máscara da vergonha. Elas estavam amarradas de joelhos e pareciam ser mãe e filha. E ambas pareciam muito finas, adornadas com joias e vestidos de cor branco e púrpura. A mãe, indignada, bradava com ódio e arrogância: "Eu sou uma rainha, uma nobre da Gália. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu tenho poder, eu tenho escravos. Meus exércitos virão me libertar." Ao que o espírito apavorante, que parecia o carcereiro daquela cela, respondeu: "Vocês foram senhoras no plano terreno. Aqui, cidadãos da terra, nada mais são que escravas da própria dor e culpa, amargando o próprio sofrimento." E ele retirou a máscara da vergonha da nobre mais velha, e seu rosto, apesar do belo corpo adornado por joias, estava desfigurado. Ana, eu fiquei horrorizado e saí correndo da cela. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, Ana, é que para a maioria daquelas almas eu passava despercebido. Parecia que não podiam me ver ou estavam tão imersas em ódio e sofrimento que não conseguiam sequer prestar atenção em mim. Saí correndo pelo Coliseu até que adentrei uma igreja. Sim, uma espécie de igreja, mas de uma crença específica daqueles espíritos. E uma coisa que cabe, como espírita, citar é que alguns espíritos, Ana, não se desprendem dos hábitos terrenos. Isto é, eles continuam tendo seus vícios, praticando suas religiões e perpetuando seus hábitos. Sequer notam a morte. O fato é que ao adentrar aquela igreja, minha presença, que até então tinha passado despercebida, foi notada. E aqueles espíritos de trevas que se alimentavam do sofrimento daquelas pobres almas passaram a me perseguir. Ana, eu senti o cansaço da minha corrida quando acordei. Eu corri muito
Eu saí percorrendo toda a estrutura daquele lugar e cada vez mais eu me sentia na Grécia Antiga. Colunas, estátuas, esculturas e tochas, e aqueles espíritos me perseguindo e rindo. Saí do Coliseu e dei de cara com uma grande colina com escadas de mármore e que levavam até um belo palácio no topo do monte. Nas escadas, degrau por degrau, pessoas caminhavam amarradas umas às outras por correntes em seus pés. Caminhavam em direção ao topo. E ali, mais uma vez, não fui notado. Pelo que entendi, ali se encontravam os nobres cruéis, senhores de escravos e arrogantes e cruéis senhoras, inclusive muitas senhoras da Gália. As pessoas estavam bem vestidas, elegantes, com trajes brancos, púrpura e dourados, e elegantes penteados à moda antiga. Olhares vazios e perdidos. Do topo do monte vinha uma voz de comando que explicava que todos aqueles que estavam ali estavam amargando o sofrimento. O grande sofrimento que causaram a multidões e multidões de pessoas. Fui subindo as escadas e me senti em um desfile de alguma alta sociedade do mundo antigo. A voz falava que os espíritos escolheram serem inimigos da lei do amor e por isso tinham ficado presos por muito tempo àquele plano devastado. Atrás de mim, uma senhora se desprendeu das correntes e desceu as escadas correndo. Eu a segui e então um grande clarão veio do topo do monte e atingiu a mim e a ela. E eu desmaiei e acordei em meio a uma grande cidade. Ali, Ana, a atmosfera era bem menos pesada, até leve. Parecia uma cidade terrena, mas eu conseguia saber que estava em uma cidade de espíritos. Provavelmente pelas energias e pela atmosfera, uma colônia espiritual muito próxima da Terra. Caminhei um pouco e na beira de uma calçada, em uma cadeirinha, Ana, eu vi a minha avó, sentada com seu tercinho na mão. Abracei minha avó e pedi perdão por todas as vezes que eu não escutava e não quis dar ouvidos a ela. Minha avó é o grande amor da minha vida, Ana. Ela me criou. Quando eu nasci, meu pai nem morava no Brasil e minha mãe era muito ocupada, então sempre fomos eu e ela. Não lembro até quando eu fiquei no colo da minha avó, mas lembro que caminhei mais um pouco naquela cidade. Em uma parte mais cinzenta e um pouco debilitada, como se recuperasse de um período difícil, eu encontrei minha tia. Minha tia já morreu, Ana. E em vida, ela foi uma pessoa um pouco difícil de lidar. Teve problemas com grande parte da família e tinha uma personalidade muito arrogante e materialista. Morreu em conflito com grande parte da nossa família. Mas eu nunca a odiei. Mas faltei com ela todas as vezes que falaram mal dela na minha frente. E eu ri e fui conivente. Então foi a primeira coisa que eu pedi a ela, perdão. Abracei minha tia e recebi de volta um pedido de perdão por todos os problemas em vida e um pedido de oração. Ela me disse que agora estava em outra realidade e tentava seguir em frente apesar de tudo. Eu falei que eu e minha avó guardávamos muito carinho pelos momentos bons que tivemos com ela, que a morte tinha passado uma borracha nos erros e que agora eu queria que ela seguisse em frente de coração leve, porque ela nos perdoou e nós perdoamos ela. Abracei minha tia um pouco mais forte e pouco tempo depois voltei para o corpo. Acordei, liguei para minha avó, pedi que ela colocasse a minha tia nas orações. Minha avó, médium, de vez em quando, a vê no jardim. Uma vez ela ouviu minha tia Margot gritando seu nome no jardim. Correu e a viu, olhando as flores. E logo em seguida Margot sumiu. Como espírita, Ana, cabe citar que nós espíritas não acreditamos em um Deus punitivo. O umbral, para nós, não é um lugar de punição, mas sim a junção de muitas almas que, em sofrimento, atraídas pela vibração uma das outras,
criam uma atmosfera de tristeza e decadência. Mas elas podem sim sair dali. Basta deixarem o orgulho de lado, elevarem os pensamentos e quererem, e pedirem. Muitos espíritos se recusam a ser socorridos e continuam a sofrer no umbral por opção. Outros, como a senhora da Gália, sequer acreditam que morreram. Pensam que ainda estão em vida, com suas posses, seus bens e seus vícios. Mas não acredito que seja uma punição. E cabe citar também que o umbral, ou a camada que visitei dele, não é necessariamente como eu vi. Nós, quando saímos do corpo durante o sono, vemos o mundo espiritual como ele é. E o nosso corpo, com suas crenças limitantes, reproduz no sonho e na projeção a nossa visão do mundo espiritual da forma como ele é capaz de entender. E assim eu te digo o que vi de forma honesta. Então, ele viu como se fosse a Grécia Antiga, essas coisas, mas de repente, se eu for, eu posso ver como se fosse, sei lá, a cidade de São Paulo, não sei, gente, assim, sabe, ou uma fazenda, alguma coisa, cada um vê de um jeito, do jeito que entender, do jeito que entendi, acho que é isso, né? Bom, Ana, se não for pedir demais, queria te pedir, que eu avisasse quando contasse, beleza. Ok, um forte abraço, assombrados. Em breve volto com mais relatos. Um beijo para você, obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Teve mais alguns relatos aqui que as pessoas mandaram, relatando que estiveram no umbral, ou nesses lugares, até para resgate. Pessoas que dizem que saem durante o sono, saem do corpo e vão até lá para fazer resgate. Eu até brinco que eu não tenho essa evolução espiritual. Se eu chego lá, eu sei que o fulano fez o que fez, eu vou afundar ele naquele lama, mas eu não vou resgatar ninguém, não. Você vai ficar aí, vai um pouco. Ai, gente, brincadeira, mas... Eu entendi o que ele quis dizer, que não precisa ter alguém para punir essa pessoa. Ela mesma, por tudo que ela fez, ela arrasta uma negatividade, ela é ruim, então ela vai sofrer com a ruindade dela ali, entendeu? Não é porque morreu que morri, agora tenho consciência de tudo que fiz de errado, serei bom e vou para o céu. Não, a pessoa morreu ruim, continua ruim. Ela era arrogante, ela morreu, continua arrogante. A menos que, do mesmo jeito que aqui é difícil, às vezes, você deixar o orgulho de lado, aqui é difícil você perdoar alguém, ou você assumir os seus erros e falar, tudo bem, vou mudar, do mesmo jeito é do lado de lá. Então, quem é ruim do lado de lá também. Isso acaba, até eles enxergarem. Eu acho que de coração puro, né? Porque senão os espertinhos podem falar, me arrependo, eu quero ser tirado daqui. Mas, na verdade, eu não quero, não. Vou chegar lá, eu quero o meu brioche, não quero nada de sopinha, eu mereço brioches, porque era isso que eu comia. Tá, já vai descer pro buraco de novo, não vai ficar lá, não. Então, tem que ser uma coisa verdadeira. A pessoa, acho que, né, tem que realmente cair em consciência ali de tudo que fez de ruim, se arrepender, querer mudar, realmente evoluir, e mesmo depois da morte, tá bom? Acho que é isso, gente. Não sei, eu também preciso estudar a respeito disso. Só tô falando aqui o que eu... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.